Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma viagem no mundo dos seres vivos, no mundo dos reinos dos seres vivos, e hoje nós vamos viajar pelo reino protista. Vamos conhecer um pouco dessa espécie, né? Conhecer como eles se classificam, como eles se alimentam. Vamos ver seus representantes. São seres que são eucariontes, unicelulares, e vamos ver cada um de formas específicas, ok? O reino protista, ele está classificado entre protozoários, unicelulares e pluricelulares, ok? Então, essas duas divisões, né, sendo que os protozoários são heterótrofos e unicelulares, as algas elas podem ser autótrofas e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nós vamos conhecer cada grupo desse com seus representantes. E preste muito bem atenção, porque com certeza vocês já tiveram contato com um desses seres do reino protista, que são esses dois representantes. Não esqueçam, dois representantes. Quais são? Protozoários e algas. Os protozoários são os representantes heterótrofos do reino protista, ou seja, necessitam da matéria orgânica para se alimentarem. Todos seus representantes são unicelulares e podem causar diversas doenças. Podem viver nos mais diversos ambientes, como no ambiente marinho, de água doce, nos solos úmidos e também em hospedeiros, certo? Eles podem também estar sendo hospedeiros em animais. A classificação. Os protozoários, eles são classificados de acordo com o seu sistema de locomoção, certo? Então, são 4 filos dos protozoários, 4 grupos dos protozoários. Quais são esses filos, né? São os das sacordinas ou risópoda, que é o que a gente mais conhece, esse nome, risópoda. Por que eles estão nessa classificação? Porque eles se locomovem através de pseudópodos, que são falsos pés, e são representados pela ameba. Então, a ameba é um filo do risópoda, certo? Ele é um protozoário. Aquela ameba, né? Aquele verme que pega, que a gente contrai através da ingestão de água ou de alimentos, certo? E o filo Mastigófora ou flagelata, que a gente chama flagelado, certo? Essa locomoção é por meio de flagelos. Eles têm pequenos flagelos, que a gente vai mostrar um modelo para vocês entenderem. E o exemplo de um flagelado é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, através de um inseto, certo? Aí vocês vão ver também lá na frente. O filo Ciliofora ou ciliata, ou seja, ele se chama assim porque ele se desloca através de cílios, que são os paramécios. Temos o esporozoa, que não representa estrutura de locomoção, como exemplo plasmódio, vivax, causador da malária, ok? Então, nós vamos agora ver algum desses protozoários. Primeiro, os esporozoários, né, que foi aquele último que nós falamos, que ele não tem sem estrutura de locomoção. Vemos o risópodes, que vimos que ele tem falsos pés, ok? Vocês vão ver aqui, ó, ele se locomove assim através dos movimentos, que são pseudópodes, falsos pés. Então, ele tem a maneira contrátil de se movimentar. Temos os ciliados, porque ele tem cílios, certo? Ao seu redor. Então, esse cílio é que ajuda ele se locomover. Tudo em meio aquoso, ok? É o paramécio. E nós temos os flagelados, que eles se movimentam através desses flagelos. Flagelos são esses fios, ok? Aqui é a giardia, né? Muitas pessoas já tiveram giardia, aquela manchinha branca na pele.
O Trypanosoma cruzi, Deus defenda, que é a doença de Chagas, que ela faz com que a pessoa tenha problema no coração, o coração aumenta. Geralmente essa doença é contraída em locais que não tem assim uma boa infraestrutura, né? Não é rebocada as casas, porque esses seres, né, eles gostam de locais, porque o hospedeiro do Trypanosoma cruzi é o barbeiro. Então, o barbeiro geralmente é um animal silvestre, né? Silvestre, e ele fica dentro geralmente dessas casas pau a pique, né? E no meio silvestre. Aqui a doença causada, né, por esses protozoários do reino protista, os flagelados, doença de Chagas, leishmaniose ou úlcera de Bauru, e todas elas são através de um barbeiro. O esporozoário, né, a malária, que é através de um mosquito, a fêmea, através da sua picada. E nós temos também outras doenças, né? Aqui a leishmaniose, que ela causa essas feridas horríveis nas pessoas, né? Tem que tomar medicamentos fortíssimos, a pessoa tem que ficar em observação, ela tem que ficar, porque ela é contagiosa, né? Então ela pode estar sendo contraída. Se um inseto picar essa pessoa e picar outra, ela pode estar transmitindo. E o vetor é esse mosquito, a fêmea, que é chamado mosquito palha, que ele se alimenta, né, do sangue e quando ela vai se alimentar do sangue do ser humano, ela transmite esse protozoário para o organismo da pessoa, né? Triste isso daí, muito triste. Algas agora nós vamos falar sobre as algas. Primeiro vamos ver as algas pluricelulares, né? Dentre as algas pluricelulares, nós temos as algas vermelhas, algas verdes, algas pardas. Vocês estão vendo aqui nessa ilustração. E elas são pluricelulares, ou seja, o sistema de organização celular já é mais complexo, certo? Ela tem todo um processo de reprodução, tudo diferente das outras que são unicelulares. As algas pluricelulares, assim como as algas unicelulares, também são autótrofas, certo? São autótrofas. E elas podem ser encontradas tanto em ambiente marinho quanto em ambiente de água doce. Em alguns casos, fazem simbiose com os fungos, formando os links. Essa simbiose, elas se juntam, né? As algas com o fungo e vão formar um novo ser, que são os links. Os principais representantes, como eu mostrei para vocês, são as algas verdes, algas pardas e as marrons e as vermelhas. As algas unicelulares são representadas, né, pelas diatomáceas, diaflagelados e as euglenas. São todas autótrofas, fotossintetizantes, certo? As algas unicelulares caracterizam por serem autótrofas, ou seja, né, nós já sabemos que é autótrofa, né, produz seu próprio alimento, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento utilizando a fotossíntese para isso. Possui cloroplastos, organela que contém um pigmento chamado clorofila, o qual pode retirar a energia da luz. Aquele mesmo processo da fotossíntese que a gente estuda. E hoje nós sabemos que um dos maiores produtores de oxigênio para o nosso planeta são os mares e os oceanos, justamente por essas algas que faz esse processo da fotossíntese. Os principais representantes, né, euglenas, diaflagelados, diatomáceas e as algas douradas. As euglanófitas, né, a gente está trazendo aí um modelo para vocês terem uma ideia. As bacteriófitas, que são as diatomáceas, a cor dela é dourada, carapaça de silício, ou seja, ela é durinha, né? Aquela bolacha do mar que a gente sempre vê na praia, quando a gente está passeando, tomando aquele banho que a gente está com saudade, né? Então, essas são as diatomáceas. Tem as dinoflageladas, né?
que tem a cor avermelhada, que são chamadas de pirrófitas, amarelas pardas e amarelas esverdeadas. Elas possuem flagelos e elas são conhecidas justamente pela maré vermelha, porque quando elas se proliferam, né, que ela está em grande quantidade, ela tem esse descontrole e acontece aquele mar vermelho, porque a proliferação dessas algas vermelhas. Então é chamado mar vermelho, que ó, esse modelo aqui, esse exemplo que a gente está dando nessa imagem aqui, essa parte vermelha, são algas. E as algas verdes, que são as clorofícias, de cor verde, são unicelulares ou pluricelulares, são imóveis, elas vivem em colônia ou vida livre, vivem em água doce ou no mar, em solos úmidos, tronco de rochas úmidos, neve, gelo, associada a fungos e links, né? Então são muitas características e as algas verdes elas podem viver de várias formas e associada a outros seres, né? E também pode ser unicelulares e pluricelulares, móveis ou imóveis. Pode viver em colônias ou em vida livre. Né? Então tem muitas características as algas verdes. Tá aqui uma imagem, né, de algas verdes. Acredito que alguém já deve ter visto. As algas pardas, né, que elas têm uma cor marrom, é usada na fabricação de espessante, né? A gente tá vendo aí que ela é utilizada no ramo alimentício para dar consistência ao sorvete, a cremes, dentais, creme de pudim. E do mesmo jeito as algas vermelhas, as rodophysia, né? Elas quase sempre são marinhas, né? Então ela produz uma substância chamada agar, que é um polissacarídeo utilizado como um estabilizante em sorvete, para que ele possa ficar consistente, ok? Então, aqui no final, meus queridos alunos, eu deixei uma atividade para vocês responderem. Se vocês quiserem imprimir, pode imprimir, certo? Se não, vocês podem copiar no caderno e depois tá passando para mim, ok? Eu estou anotando o nome dos alunos que estão entregando essas atividades para mim, ok? Pois um abraço e espero que a aula esteja boa, que tenham gostado, ok? Foi feito com muito amor. Um beijo.